Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, hoje, segundo o programa, nós temos que expor aqui a teoria da ação histórica, quem é o sujeito da história e quem é, portanto, o sujeito da guerra cultural. Mas, para introduzir este assunto, vamos partir de uma constatação do presente. Quando nós observamos a atuação das forças que emergiram do antipetismo a partir de 2013, 2015, e que se expressam, seja através da internet, de blogs, de algumas revistas, impressas inclusive, e de várias candidaturas a vereador, deputado, etc., nós temos a impressão que todo esse pessoal imagina estar dentro de uma disputa política num grêmio de ginásio, onde tudo o que interessa é você falar relativamente bem, impressionar um pouco a plateia, e tocar nos tópicos fundamentais do pensamento liberal conservador. Agora, isto não é política de maneira alguma. Isto é apenas um teatrinho muito superficial, muito bocó, que reflete o fato de que o público liberal conservador toma como seus orientadores e gurus tipos como Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo e outros. É um fenômeno semelhante ao que aconteceria se em 1964, destronados pelo golpe militar, os comunistas tomassem como seus mentores, guias e líderes intelectuais o Luiz Fernando Veríssimo e o Chico Buarque, em vez de Caio Prado Júnior, Jacó Gorender e outros tantos. Ou seja, existe uma confusão pública hoje entre o que é um mero formador de opinião e o que é um estudioso especializado do assunto. Então, o amadorismo impera de uma maneira absolutamente catastrófica. Então, houve até quem promovesse aí um encontro próximo. Então, aqui vamos ouvir os maiores pensadores conservadores do Brasil. Não é isso? Então, está eu, o Rodrigo Constantino, né? E outros tipos assim. Olha, não é um problema de eu me sentir ofendido porque me nivelam o Rodrigo Constantino, porque para mim se me nivelar até um macaco, nem sempre é injusto, tá entendendo? Mas é um problema de praticidade, de você confundir o mero propagandista de ideias com um efetivo analista estratégico. A diferença é monstruosa, gente. Então, veja, ninguém numa indústria confunde o departamento de produção com o departamento de propaganda, de vendas de propaganda. Ninguém confunde isso aí. Você não vai, na hora de você montar no equipamento, se ela está fabricando um computador, um automóvel e tal, perguntar para o cara da propaganda como é que tem que ser o carro. Isso simplesmente não se faz. Quer dizer, primeiro você tem que ter o produto. E as vendas e a propaganda são um negócio posterior. Não é isso? Mesmo que você aceite alguma sugestão, assim, por uma questão de educação, você pode perguntar ao cara da propaganda como é que deve ser o produto, tal. Ele vai se limitar aos aspectos mais cosméticos e aparentes da coisa, não vai entrar na mecânica, no funcionamento. E este erro é geral e endêmico entre os liberais e conservadores brasileiros. Se você pegar, por exemplo, quem são as melhores inteligências aí desse meio, se você pegar, por exemplo, o Luiz Felipe Pondé, o Pondé entende de teorias, de ideais, de valores, etc. Se você perguntar para ele sobre estratégia, ele não entende absolutamente nada. Você pergunta quantos livros ele leu sobre a KGB? Juro que nenhum. Né? Ele leu Karl Marx, ele leu o material, o Edmund Burke, Mises, etc., que é o que o pessoal está lendo e está achando que com isso entendeu tudo. Então, o que nós estamos observando é que, apesar da imensa força popular do movimento liberal conservador a partir de 2013, ele está sendo facilmente engolido e neutralizado por forças de esquerda. Por quê? Essas forças elas dominam todo o aparato superior, toda a elite, quer dizer, universidade, mídia, administração federal, sistema judiciário, etc., etc. Então é uma elite muito pequena, mas que detém na mão todos os botões que fazem a sociedade funcionar. Então, contra isso, nenhuma maioria tem poder algum. Se você observar onde quer que os comunistas tomaram o poder, eles sempre eram minoria. Mas a minoria que tinha nas mãos os instrumentos de ação. E contra
contra os quais a maioria nada pode. A maioria, por definição, é uma massa desorganizada, uma massa esparramada para tudo quanto é lado. Né, que quando consegue, vamos dizer, agir de uma maneira unificada, por exemplo, numa eleição. Numa eleição você convocar, a população inteira é convocada a dizer um sim ou não, e ela comparece na urna e diz um sim ou não. Isso é o máximo de ação integrada que a massa consegue. A massa desorganizada, ela só age quando é convocada a isso pelo próprio governo. Né? E eu vejo que se não forem tomadas providências urgentes, toda a massa liberal e conservadora no Brasil vai ser dispersa e vai ser integrada dentro de planos esquerdistas, como aconteceu durante o processo do impeachment da Dilma. Quem ganhou o impeachment da Dilma foi a esquerda moderada, uma parte do próprio PT. Tá certo? Então, e o pessoal liberal e conservador ganhou o quê? Ganhou nada, absolutamente nada. O poder deles não aumentou nem 1 milímetro. Tá certo? Então, onde a autoria, o protagonismo da coisa foi passado da massa popular para os velhos políticos e sempre para o estamento burocrático, o qual, evidentemente, está comprometido com a esquerda até a goela. Então, em vista dessas coisas, é que eu vejo a urgência deste tipo de esclarecimento, a urgência deste mesmo curso. Para o pessoal entender o que é guerra cultural, você precisa sair da esfera da política que aparece na mídia, que aparece na televisão, disputa eleitoral, essa coisa tudo, e olhar o processo a mais longo prazo. Esse longo prazo nos coloca diante da questão o que é a ação histórica, ou seja, uma ação que afeta o curso da história. Isso é fundamental. Você pode, por exemplo, vencer uma eleição sem que isto mude absolutamente nada. Tá certo? Você pode, às vezes, até começar uma revolução sem que isto mude absolutamente nada, como foi o caso, vamos dizer, do nosso movimento da independência em Confidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi historicamente inócua. Ela serve depois, tardiamente, como, vamos dizer, um símbolo retroativo. Quando houve um efetivo movimento pela independência, que aliás veio de cima do próprio governo, então você pega aquele movimento fracassado, inócuo, e usa retroativamente como símbolo. E as gerações seguintes, idiotas, acreditam que aquilo tem uma efetiva importância histórica. Né? Eu lembro que o nosso grande historiador, Zé Honório Rodrigues era um homem da esquerda, mas era um tremendo historiador, ele lembrou num artigo que na Suíça o episódio de Guilherme Tell tinha sido apagado dos livros de história porque chegaram à conclusão que foi um treco inócuo, foi um negócio meramente simbólico que aconteceu ali numa cidadezinha, ninguém ligou, então não faz parte da história, faz parte do folclore, por assim dizer. E quando nós falamos ação histórica, então estamos nos referindo a ações que mudam o curso da história, pelo menos de um país inteiro. Tá certo? Mudar o curso da história significa você criar uma nova situação que é irreversível, que não tem como voltar. Por exemplo, quando Trotsky mandou matar toda a família real, família imperial da Rússia. Então não tem como tirar os caras do túmulo, isso não vai voltar mais. Tá certo? Ou, por exemplo, quando Hitler invade a União Soviética. Fala, bom, aí criou uma situação que não tem mais como voltar. Até lá você tinha, vamos dizer, um jogo, né, um jogo de diplomacia, de colaboração e concorrência ao mesmo tempo entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Fala, bom, agora acabou. Né? Agora é guerra e não tem mais como voltar atrás. Então, estas situações que são criadas para não voltar mais e que afetam o curso das coisas de uma vez para sempre, isso é importante, para sempre, né? Isso é que nós chamamos de ação histórica. Então, por definição, uma ação só tem alcance histórico quando ela ultrapassa a duração da vida dos seus protagonistas. Aquilo que morre com o cidadão não entra na história. Se não ficou marca para as gerações seguintes, se aquilo não afeta em nada as gerações seguintes, não faz parte da história, por mais interessante que possa ser, tá certo? Para fins literários ou cinematográficos. Né? Isso significa que só pode haver ação histórica quando os meios de ação utilizados
continuam existindo depois da extinção dos seus primeiros protagonistas. Isto é básico. Você imagina, por exemplo, o que aconteceria com o cristianismo se a igreja cessasse de existir na sua primeira geração, se não existisse a chamada sucessão apostólica. Veja, o próprio Deus, para continuar agindo na história humana, o próprio Deus, meu Deus do céu, cria uma sucessão apostólica. Ou seja, uma sucessão de pessoas que são treinadas na mesma mentalidade, habilitadas a praticar certas ações e a prosseguir uniformemente, coerentemente aquela ação ao longo dos séculos. Não é isso? Isso quer dizer, o próprio Deus consente em admitir que ele precisa de uma continuidade de agentes humanos. Agora, tem gente que não precisa disso. Os nossos conservadores e liberais não precisam. Eles acreditam que dá para resolver tudo na geração deles e o futuro que se dane. Alguns imaginam até que você pensar no futuro é irrealista. Não, nós temos que ver a situação aqui do momento, etc, etc. Isso quer dizer, são pessoas que abdicam da ação histórica na sua raiz. E não têm ideia do que seja e não querem ter. Então, se essas pessoas são derrotadas, é nada mais justo e razoável, tá certo? Ora, a ação histórica, se ela requer a continuidade ao longo das gerações, ela exige um negócio que se chama, o Pierre Bourdieu que usou esse termo, reprodução. Ou seja, os hábitos, valores, habilidades e técnicas que estão de posse da primeira geração têm de ser transmitidas aos seguintes. E com isso você tem que formar um tipo de personalidade adequado a continuar aquela ação. Quer dizer, não é um ensinamento meramente exterior, uma série de coisas que você vai aprender. Não, são coisas que você vai ser. Então, por exemplo, você pode tomar como exemplo, vamos dizer, a própria formação do clero católico. Você imagina, então, como é trabalhoso, difícil e doloroso o processo de formação de um sacerdote na Igreja Católica. O número de coisas que ele tem que renunciar. Ele renuncia à família, ao casamento, ao sexo, à riqueza, e mais isso, e mais aquilo, mais aquilo. E se o mandaram para o Capufundó do Judas para lavar pé de menino pobre, ele vai ter que ir. Então, existe um estudo feito por um ex-comunista inglês em que ele diz o seguinte: a medida da fidelidade de um sujeito a uma organização não é o que ele recebe dela, mas o que ele dá a ela. Isso aqui é básico. Os padres permanecem fiéis à Igreja Católica quando permanecem. Por quê? Porque eles sacrificaram muito para poder estar ali, e não por causa do que eles estão recebendo. Claro que na Igreja Católica existe uma elite de cardeais, etc., que vive bem, enche barriga, alguns têm até amantes, tem carro com chofer, tem aviãozinho particular, mas é uma minoria ínfima, é 0,002%. O resto está comendo o pão que o diabo amassou e permanece fiel por causa disto. No mínimo por um egoísmo. Diz, agora que eu já sacrifiquei tanto, agora eu tenho que ir até o fim, raios. Mas se você estuda a vida de qualquer santo da Igreja Católica e veja tudo o que ele teve de dar para ela. Ou até a vida de um sacerdote qualquer, não precisa ser santo. Tá certo? Do mesmo modo, se você estudar a vida de qualquer militante comunista importante, você vai ver que ele deu muito mais do que recebeu. Claro que alguns recebem. Quando a Revolução sai vitoriosa, tem uma elite que vai para o governo e tem ali toda a nomenclatura para servi-lo, tem uma dacha, tem carro oficial, tem tudo isso, mas também é uma minoria ínfima. Tá certo? A maioria não ganha absolutamente nada com isto. E sacrifica muito. Se viram na história dos Founding Fathers, aqui eu mencionei, o compromisso que eles assinaram de, pela independência americana, sacrificar sua vida, sua liberdade, seus bens e sua honra. Ou seja, não sobrou nada. E não apenas eles fizeram esse voto, como de fato perderam. Você estudar a vida de cada um se ferrou até o fim. Se tivessem perdido, ficariam sem nada. Nada. E depois que venceram, o que ganharam? Eles ganharam uma parte do que eles tinham antes.
é o que sobrou. Ninguém ali ficou rico com a independência, tá certo? E se chegaram a desfrutar de algum poder, como de fato chegaram, esse poder nem de longe compensava materialmente o que eles perderam antes, né? Então, esta continuidade ao longo dos tempos exige a formação de personalidades adequadas. Quando eu falo formação de personalidade, é uma coisa que vai até o fundo da alma do sujeito. Não é você convencer ele de 2 ou 3 ideias. De jeito nenhum. É você moldar uma personalidade inteira ao ponto de o indivíduo sacrificar tudo por aquilo. Tá certo? Se você estudar a história da maçonaria, você vai lá, veja os juramentos maçônicos. Né? Por exemplo, tem um juramento que diz o seguinte: se você contar os nossos segredos, nós vamos abrir o seu peito, arrancar o seu coração e fazer mais isto e mais aquilo com você. E o sujeito assina isto. Né? Não é brincadeira, é por isso que a maçonaria dura. Não dura tanto quanto a Igreja Católica, mas dura também. Né? Então, maçonaria, Igreja Católica e Partido Comunista são exemplos de organizações que nós temos que estudar porque elas são exemplos de ação histórica. E ação histórica planejada para durar mais do que a vida dos seus primeiros protagonistas, ou seja, uma ação programada para continuar depois que os seus primeiros agentes morrerem. Tá certo? Vocês conhecem alguém no mundo liberal e conservador inteiro que esteja pensando nesses termos? Não. Essa ideia nunca lhes ocorreu. Né? Se você disser para eles, nós temos que fazer planos para 100 ou 200 anos, eles vão rir na sua cara. Vão achar que isso é irrealista. Mas só isso é realista. Só este tipo de ação prossegue e chega aos seus objetivos. O resto é tudo superfície, é bolha de sabão. É isso. Então, se você comparar, vamos dizer, por exemplo, os partidos políticos brasileiros, você verá que alguns têm um senso de continuidade. E o que tem mais senso de continuidade é o Partido Comunista, que oficialmente já nem existe, mas que continua agindo. Tá certo? Se você perguntar em um treco chamado, por exemplo, PT, o PT se formou numa certa época para uma certa finalidade, já cumpriu e pode ser dissolvido a qualquer momento sem que isso faça a menor diferença. PT, PSOL, etc. são as chamadas organizações de fachada. Ou seja, são nomes que você pode adotar para fins de propaganda, tá certo? Mas que não vão mudar em nada, vamos dizer, a composição do produto. Você compara isso, por exemplo, com as famílias dinásticas. Estuda a história dos Habsburgos, ou mesmo que não sejam famílias reais, Rothschild, que está aí faz 4 séculos, e continua mandando. Rockefeller, tem 100 e poucos anos, não é tão velho, mas continua mandando. Morgan e outros. Aí você vai começar a entender o que é ação histórica. E entender que no curso de uma vida humana, você pode fazer muito pouco para alterar o curso das coisas, se não tiver a garantia da continuidade. Uma segunda conclusão que você vai chegar aí é a resposta à pergunta: mas quem são os agentes históricos? Quem age na história? Por exemplo, nós temos livros chamados História do Brasil. O Brasil age historicamente? Não, o Brasil é apenas o nome de um território onde as coisas estão se passando. É o nome do cenário e não dos agentes. Não é isso? Por quê? Porque os verdadeiros agentes da ação histórica foram trocados muitas vezes. Você tinha a Casa Real, de repente você tem uma conspiração militar, os militares continuam agindo durante um certo tempo, depois se forma uma força regional no Rio Grande do Sul, que toma o poder sobre o país inteiro e que já está dissolvida também a essa altura, e assim por diante. Quer dizer, você tem uma sucessão de agentes históricos de curta duração. Isso é a mesma coisa que dizer, não há nenhuma história do Brasil. Você tem várias ações históricas separadas de curta duração, e isso é tudo que nós chamamos de história do Brasil. Você diz, mas os estados, né, são agentes. Existe, por exemplo, uma história da França? Não, de jeito nenhum. Tá certo? Os estados nunca são agentes históricos. Né? Os estados são, vamos dizer, a estrutura administrativa e militar da qual
os agentes históricos se utilizam quando conseguem se apossar dele. Vamos dizer, o verdadeiro agente histórico nunca é apossado por ninguém. Ou ele existe e continua agindo, ou ele é extinto. Porque se, por exemplo, você tem aqui uma organização que está agindo historicamente e uma outra a engole, o agente histórico é essa da segunda organização e não a primeira. Não é isso? Isso quer dizer, as nações não são agentes históricos, os estados não são agentes históricos. Agora vamos ver as classes sociais, como pretendia Marx. Você acha possível uma classe social ter uma ação unificada e consciente ao longo das eras? Ou o proletariado, ou a burguesia, ou qualquer outra classe? Isso é absolutamente impossível. Quando você fala, por exemplo, a ideologia burguesa, eu digo, bom, isso quer dizer que os burgueses, os proprietários dos meios de produção, se reuniram, né? Então, vamos ver quais são os nossos interesses, agora vamos contratar os intelectuais para defender os nossos interesses. Eles nunca fizeram isso. Aliás, seria impossível, materialmente impossível fazer isso. Então, quando você fala de ideologia burguesa, você está falando de uma ideologia que é análoga aos interesses supostos daquela classe, que às vezes os traduzem de maneira mais perfeita ou menos imperfeita. Mas uma classe social ser agente da história é impossível pelo próprio número de pessoas que a compõem. Não é isso? Além disso, uma classe social é, por definição, uma entidade pública. Né? Existe um proletariado secreto, uma burguesia secreta, pode existir isso. Ou seja, você tem os proprietários do meio de produção, mas ninguém sabe quem são eles. Não é possível. Portanto, eles estão permanentemente expostos à visão pública e não há nenhum meio deles fazerem planos secretos para continuar ao longo do tempo. Mas dentro da burguesia pode haver alguns agentes históricos que tenham essa continuidade e perseverança. Famílias, né? Quando você analisa mais profundamente a Revolução Francesa, por exemplo, você vê que grande parte das famílias que se enriqueceram depois da Revolução e se tornaram a classe burguesa eram de origem aristocrática. Ou seja, é a mesma classe anterior que passa a reinar por outros meios. Simplesmente trocaram um meio de poder por outro meio de poder, mas são ainda os mesmos grupos. Tá certo? Então, são estas entidades e grupos que nós temos que estudar. Aqueles cuja ação continua ao longo do tempo e que pode transcender a duração dos seus primeiros agentes por 1, 2, 3 ou 10 gerações. Eu não sei os Rothschild em que geração estão, mas eles começaram 4 séculos atrás. E você lá, a família real britânica, há quanto tempo estão lá? Também séculos, né? Então, estas são as entidades que detêm o poder, somente essas. O resto é tudo fachada, é tudo impressão. Sobretudo o negro que é eleito para um cargo eletivo de presidente. Né? Você imagina o seguinte, o sujeito é eleito presidente dos Estados Unidos. Ele chega lá e ele tem ali funcionários que estão trabalhando ali há 30 ou 40 anos. E que tem milhões de informações que ele não tem e não terá jamais. Ou seja, esta classe dos funcionários, se ela for capaz de se reproduzir ao longo do tempo, ela detém o poder. E, vamos dizer, o presidente, claro, ele tem alguma influência, tá certo? Mas só se ele tiver o apoio dela. O que aconteceu com o Fernando Collor de Mello? Ele foi eleito, o povo votou nele. Agora, pensa bem, o funcionalismo público aceitou ele, nem por um único dia. Né? E os funcionários estavam lá fazia mais tempo do que ele. Quem ganhou? Os funcionários. E vai ser sempre assim. Portanto, você eleger um sujeito para um cargo eletivo não significa absolutamente você está entregando a ele o poder. Você está entregando o poder nominal. O que é o poder nominal? Você assina a coisa e você é o responsável, mas não quer dizer que você seja o autor. Você não é o autor, mas eventualmente você é o culpado. Uma das principais funções do presidente da República é ser o bode expiatório de decisões que ele não tomou absolutamente e que às vezes ele nem compreende. Vocês sabem que durante momentos aflitivos da história americana, por exemplo,
o Barack Hussein Obama nem mesmo comparecia ao Conselho de Guerra. Ninguém nem sabia onde ele estava. Então estavam lá os generais, os secretários de Estado discutindo a coisa, tomando decisão. E o Barack Obama não estava lá. Ele nem sabia o que eles estavam discutindo. Se você estudar a história do PT, você verá que um cidadão chamado o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem uma característica. Enquanto estavam se desenrolando as assembleias do partido, ele saía para tomar um cafezinho. E quando terminava ele voltava e dizia: o que vocês decidiram? Ah, decidimos tal, tal, tal. Ele vestia a camiseta e ele saía repetindo aquilo. A influência dele sempre foi muito pouco, ele foi sempre mais um símbolo condensador do que um líder, efetivamente. Então, como símbolo condensador, ele foi de uma eficiência extraordinária. Tá certo? Porém, como símbolo condensador, acabou se demonstrando que ele não tinha de fato poder nenhum. Ele tinha somente a imagem. A hora que essa imagem acabou, não sobrou nada. Não é isso? Então, ele pode ainda continuar esperneando, mas o futuro dele está decidido. E não é nada bonito, né? Então, se você comparar isso, por exemplo, com a história de alguém que perseverou no poder por bastante tempo e chegou aos seus objetivos, isso é fundamental. Né? O sujeito pode ter muito poder, entre aspas, durante algum tempo e produzir os efeitos exatamente contrários do que ele queria. Se você comparar a vida de Adolf Hitler com a vida de Joseph Stalin, você verá isso com uma clareza impressionante. Porque o Hitler disse: vou construir um império, um Reich, que vai durar 1000 anos. Durou 12. E o Stalin não disse nada, tá certo? Mas ele obteve da guerra tudo o que ele queria. Conseguiu dominar metade da Europa. E, ao mesmo tempo, conseguiu dominar boa parte das democracias ocidentais. Ele simplesmente dominou o serviço secreto americano. Ele infiltrou tanta gente lá que órgãos como o OSS, Organização de Serviço Secreto, do qual iria sair depois a CIA, tá certo? Eram um órgão do governo soviético, no fim das contas. Leiam o livro da Diana West, American Betrayal, e vocês vão ver até que ponto era a profundidade da influência do Stalin nessas coisas. Então, bom, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: quando os comunistas chegaram ao poder em 1917, o movimento comunista tinha 60 anos de idade. E uma sucessão de gerações formadas para matar e morrer para aquilo. E o Partido Nazista surgiu de repente, puf. Os alemães estavam frustrados porque tinham perdido a guerra, estavam sendo roubados, esfolados pelo Tratado de Versalhes. Daí aparece um cara que promete resolver tudo aquilo, eles se entusiasmam e votam nele. Ou seja, não tem raiz. As tentativas do Hitler de criar uma aparência de profundidade histórica na ideologia nazista são absolutamente ridículas. Então, é a mesma coisa que dizer: não existia sequer uma cultura nazista. Ela toda aparece junto com o Partido Nazista e morre com ele. Então, comparo o que é a ação em profundidade, a ação de longo prazo, com o que é, vamos dizer, um entusiasmo momentâneo, tá certo? Em face de promessas mirabolantes. Tá certo? Era só conhecer os antecedentes e já dava para saber quem ia ganhar. Então, a União Soviética não apenas ganhou a guerra da Alemanha, mas ganhou a guerra contra o mundo inteiro. Porque só ela obteve os resultados que queria. Hoje nós sabemos, por exemplo, pelo livro do Hans Joachim e pelo livro do Ernest Toppich, Stalin's War, nós sabemos que toda a guerra foi planejada com antecedência por Stalin. Em alguns pontos o plano deu errado, mas ele logo corrigiu o curso e voltava, mas no conjunto mantinha o controle da coisa. Nós sabemos, por exemplo, que a fronteira da Alemanha estava repleta de armas soviéticas prontas para invadir a Alemanha. A ideia do Stalin é a seguinte: nós mandamos os alemães na frente, eles destroem as democracias ocidentais, mas eles são um movimento perfeito. Eles são um movimento anárquico, esses caras são um bando de loucos.
Então eles ganham, mas não levam. Então eles vão invadindo e nós vamos atrás tomando tudo que eles conquistaram. Eles estavam prontos para fazer isso. O Hitler descobriu e decidiu o quê? Atacar a União Soviética. Mas, para você ver o nível de improviso, até esses dias eu estava comentando isso com o Jeffrey Nyquist, ele estava interessado, sobretudo, no petróleo e minérios da União Soviética. Então, no meio do ataque, ele divide as suas forças, manda uma parte para uma região que, para chegar lá, tinha que atravessar um deserto, e o resto fica ali enfrentando o exército soviético. Então, durante uma invasão, você dividir suas forças é coisa de maluco, né? E, em segundo lugar, o Hitler, conforme eu vejo no depoimento que ele fez ao Martin Bormann, foi publicado na França com o título de Libre Propos, Livres Conversações, ele acreditava realmente na inferioridade racial eslava. Ele achava que os eslavos não tinham capacidade nem para se administrar, quanto mais para fazer uma guerra. Ele acreditava nisso piamente, né? Com relação aos judeus, ele jamais acreditou na inferioridade dos judeus, porque precisaria ser muito burro para acreditar numa coisa dessa. Os caras que estão, ele mesmo dizia, eles estão mandando na Alemanha, eles têm tudo, e eles são burros, o inteligente é você. Não é possível uma coisa dessa, né? Então, ele sabia que a propaganda antijudaica era apenas da boca para fora. Mas com relação aos eslavos, ele acreditava realmente na inferioridade racial. E não, ele estava ali que nem o negócio do Chapolin Colorado, né? Não contaram com a minha astúcia, né? Então, o Stalin era 1000 vezes mais inteligente, não só mais inteligente do que o Hitler, mas era mais inteligente que todos os governantes do mundo. Era o único com visão de longuíssimo prazo, né? Foi provavelmente o maior estrategista da história humana. Isso não quer dizer que eu o admire moralmente, mas admirar intelectualmente não tem como deixar de fazer. Tá certo? É o sujeito que entendia como as coisas funcionavam e que sabia mudar a sua política para o inverso, do dia para a noite. Então, que sobretudo sabia explorar as fraquezas dos seus inimigos. Quando Hitler invadiu a Alemanha, invadiu a Rússia, a União Soviética naquele momento só tinha armas de longo alcance, armas estratégicas, armas ofensivas. Então não tinha meios de se defender, precisava rapidamente fazer armas menores para um combate de rua. Não é isso? E de onde que eles tiraram dinheiro para fazer isso? Dos Estados Unidos, eles não tinham dinheiro. Então, podemos dizer, os Estados Unidos financiaram a vitória da União Soviética e entregaram à União Soviética metade da Europa. Tá certo? Então dizer que os Estados Unidos ganharam a guerra, não, eles ganharam a guerra contra a Alemanha, mas perderam contra a União Soviética. Então, são essas coisas que a gente tem que estudar. E precisa ver que os meios de ação, vamos dizer, da política eleitoral, da propaganda, etc., são tão diferentes da política profunda, que é como se fosse outra coisa completamente diferente. Não tem outra coisa de outra natureza. Tá certo? Então, por exemplo, você criar movimentos populares na base da propaganda, criar congressos, publicar livros, etc., tudo isso é muito bom. Mas faça as seguintes contas. Uma vez, alguém estava discutindo corrupção policial, né? E eu disse assim: quantas pessoas uma quadrilha de criminosos precisa infiltrar numa delegacia para paralisá-la completamente? Precisa comprar todo mundo? Não, precisa comprar um. Você compra um escrivão. Um escrivão paralisa uma delegacia inteira. Por quê? Porque ele some com os papéis. Ou os modifica. Então você pode ter um bom delegado, bons policiais, bons investigadores, bons soldados, tudo, nada vai funcionar. Isso aí o movimento comunista sabe há mais de 150 anos. O sujeito pode criar uma baita organização de massas, tá certo? Com recursos, com propagandas, e basta você infiltrar um sujeito lá para você paralisar tudo, modificar o sentido de tudo, tá certo? Ora, quantas pessoas você conhece no meio conservador e liberal que estão preocupadas em saber quem aqui é um agente comunista? Ninguém.
Eles acham até feio você se preocupar com isso. Eles acham que isso é paranoia, teoria da conspiração. Vocês estão entendendo por que com uma força popular monstruosa, os liberais e conservadores acabam perdendo? Eles simplesmente não entendem como uma coisa funciona. Ora, a infiltração é o mecanismo principal de atuação dos comunistas desde que eles existem. A coisa é o seguinte, se você está na minoria, você não pode agir com as suas próprias mãos, você tem que agir com a mão do vizinho. Tá certo? Então é a regra do Lenin. Se você tem 4 inimigos, você se alia com 3 contra 1, depois com 2 contra 1, depois de 1 contra 1, e no fim você derrota o último. Então, vamos dizer, alianças e infiltrações são mecanismos absolutamente essenciais sem os quais a ação comunista jamais poderia ter alcançado o sucesso que alcançou. Tá certo? Ora, aonde você vai infiltrar pessoas? Então, às vezes interessa, por exemplo, se trata de um governo, às vezes se trata de infiltrar uma única pessoa e colocá-la perto do governante, perto do homem que toma as decisões. Esse infiltrado, ele jamais vai abrir a boca a favor do comunismo. Nunca na vida dele. Ele é um funcionário como qualquer outro. Só que nos momentos decisivos ele vai sugerir certas decisões que favorecerão o movimento comunista. Na sua totalidade. Então, é o caso, por exemplo, do Harry Hopkins nos Estados Unidos, onde o sujeito era tão próximo do presidente Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca. E esse cara era o nome da KGB. Então, basta isso para você modificar radicalmente o curso das coisas. Por exemplo, o ataque a Pearl Harbor. O governo inteiro estava informado de que o ataque ia acontecer. E havia todos os meios de aplacar o governo japonês. O governo japonês estava com certas reivindicações inteiramente justas, ele estava sendo prejudicado por decisões internacionais dos Estados Unidos. E a coisa mais fácil seria fazer uma paz antecipada com o Japão. Mas, por conselho do Harry Hopkins, o Roosevelt prosseguiu no curso de ação anti-japonesa até que aconteceu o que aconteceu. Por quê? Era preciso que os Estados Unidos entrassem na guerra para defender a União Soviética. Ou seja, um sujeito modificou todo o curso das coisas. Então não adianta você ter a maioria. Não adianta você ter um belo sistema de propaganda. Você precisa saber quem é quem. E, sobretudo, a quem você dá ouvidos. Quem são os seus conselheiros. Então, por exemplo, quando nós estávamos na Colômbia, teve a eleição na Colômbia, tinha 2 candidatos, um era o tal do Mocos, que era um personagem ridículo, na verdade, era uma espécie de sparring, ele estava lá para apanhar, coitado. E tinha do outro lado o Juan Manuel Santos. E nós conhecemos um cidadão que era o principal assessor do Juan Manuel Santos, que era, como chamava o sujeito? Esqueci o nome dele. Ele não era nem colombiano. Não. Ramon, não sei o quê. Esqueci o nome do cara. Que ele não era nem colombiano, era venezuelano. E um indivíduo com uma concepção totalmente mercadológica da política. E o tipo do pseudo-esperto, que achava que tudo quanto é tipo de trapaça é legítimo, desde que seja para ganhar a eleição, etc, etc. Bom, você vê que o cara não está muito bem intencionado. E ele estava muito próximo do Juan Manuel Santos. Então isso quer dizer que eu, na época, não confesso que eu não percebi até que ponto ia isto. O Juan Manuel Santos se elegeu com o lema "No Más Farc", onde ele ia, o pessoal gritava isso na rua. 97% da população colombiana queria a extinção das Farc. As Farc dominavam naquela época 1 ou 2% do território, estavam lascadas, estavam acabadas militarmente. E parecia que o futuro é o seguinte, eles vão todos para a cadeia.